Bem-vindos, pessoal, a mais um episódio do podcast Breaking My Limits, em que falamos muito de pão, chateamos todas as sextas-feiras com um episódio novo. Tentamos que seja um tema interessante. Por exemplo, estivemos hoje a discutir sobre meias. Da última vez estivemos a discutir também à toa sobre como dobrar a roupa. Portanto, para mais dicas em casa, sigam-nos. Como é que estamos? Fantásticos e maravilhosos, tirando a primeira parte dos lindos. Um gajo tenta. Ontem tentei bué paddle, pá, ia-te dizer isto há bocado. Malta, questão das meias. Eu adquiri um par de meias para cada Pokémon principal. Quer dizer, a pessoa pode perder, mas pelo menos que tenha as melhores meias de sempre. Alguma coisa tem que ter de bom, já que acertar a bola está difícil. E ontem, isto foi bem de engraçado, começou às 5, das 5 às 6 e meia. Precisamos de mais alguém para o jogo das 6 e meia. Bora. Precisamos de mais alguém para o jogo das 9. Bora. Cheguei a casa todo roto, sem sono nenhum. Meia-noite assim, porra, como é que eu vou dormir agora? Estou todo roto, mas a minha cabeça não desliga. Estamos aqui a dever umas horinhas à cama. O que Estes até vai olhos bater bem com o desincham. tema de hoje, né? O Yeah. que até vai bater Que bem. calha bué da bem no tema de hoje. O Francisco disse: como é que eu vou dar aqui já uma dica pessoal de como dormir melhor? Como é que é? Faz o que eu digo, não faças o que eu faço. Yeah. Portanto, Como é que eu vou pessoal, falar sobre sono? Aparecer com os olhos inchados, que dói. E tu, meu caro, como é que estamos por aí? epá, estamos. Por cá esta semana sinto que dormi bué, mas andei sempre com sono. Ia para o ginásio e eu, tipo, como é que eu estou com bué sono? Dormi 7 8 horas. Vinha à casa, aquela power nap de 15 20 minutos, para ir à meia da tarde. Sim. Só deitar, passar pelas brasas. Por acaso sou bem, tenho a dizer. Vou falar disso depois a meio do episódio. Mas foi mais isso por acaso, depois o resto foi uma semana bem tranquila. Alunos de férias, o pessoal quer ir beber caipirinhas e apanhar sol, já não quer treinar. É que sabem andar nisto. Eles é que sabem andar nisto. E nós aqui. E se os meus cães estão os dois a dormir, feitos de porcos? E hoje, por falarmos disso mesmo, vamos falar sobre sono, um bocadinho mais no contexto de verão, mas dar aqui umas luzes de como é que, da importância do sono, algumas coisas que nós fazemos ou indicamos aos nossos alunos para ter um sono melhor ou uma rotina de sono melhor, visto que é um ponto importante também no vosso treino. E vamos a isto. Primeiro que tudo, como é que estás a sentir hoje com muito poucas horas de sono? Que é para as pessoas saberem a desgraça que é. E o ação, estou-me a sentir bada bem. Imagina, estou-me só a sentir bué de dorido. A pensar, eu tenho que ir fazer o leg day a seguir. E eu não tenho vontade nenhuma. Quer dizer, apetece-me fazer o leg day, mas não me apetece passar pelo processo de ter de tomar. Hoje tenho de tomar pré-treino, estás a ver? Porque com esta carinha até os pesos me destroem. Mas já até não estou pessimamente horrível. Estás a ver? Não estou pessimamente horrível. Já tivemos bem piores em termos de horas de sono. Acho que aqueles tempos do home space, do trabalho presencial e do ir e voltar de Setúbal para Lisboa eram mais duros. Mas mas É, mas estamos positivos. um gajo habitua-se a andar com sono no meio disso tudo. O problema é mesmo Hum, esse. O problema é mesmo esse. Podemos já ativar o tema, né? Vamos ativar o tema de. Mas para todos os efeitos é sobre falar sobre sono. Mas hoje vamos falar um bocadinho mais ligados ao verão, calor. Das duas, uma, por estás de férias e não estás a conseguir dormir como gostarias. Quem nunca teve aquelas, vou dar o exemplo, 8 horas de sono como eu. 8 horas de sono. Mas parece que se calhar não dormi assim ou não descansei assim tão bem. E um bocadinho como contornar isto. Penso que, e podem dizer nos comentários que discordam, que dormir no verão é muito tough. Especialmente nas ondas de calor. Uhum. Ou tens o ar-condicionado a bombar, ou tens uma daquelas casas que até é fresca, ou é duro. Yeah. E mesmo até esta última onda que tivemos agora, nós estamos a gravar isto a dia 10 de julho. Portanto, tivemos aquela onda que acabou o fim de semana passado, literalmente. Pá, e Yeah. houve noites que estavam 30 graus, meu. Eu lembro-me de ir à praia na sexta-feira.
Não, isso foi quando nós fomos à praia, portanto foi no sábado ou no domingo. E eram para aí tipo 8 da noite, eu estava na água e estava um bafo insuportável. E tu chegas a casa e a casa nunca refrescou porque não tiveste hum, vento sequer durante a noite. As médias não baixaram, tipo, mínimas acho que nem baixaram, tipo dos 25, 26, portanto tens a casa sempre quente, tu estás sempre com calor. E efetivamente, agora posso ficar aqui pela parte científica da cena, os ideais para dormir são ali à volta dos 19 aos 22 graus. O que se o teu quarto está acima disto, é bem difícil. Porque não é uma questão de tu podes te tapar mais. É uma questão de Pois. tu tens de arrefecer o ambiente onde estás. Yeah. E estes dias foram bem difíceis teres o quarto abaixo dos 26 sequer. Tipo, teres o quarto abaixo dos 30 para muita gente se calhar foi uma vitória. Uhum. Daí o teu sono provavelmente não tem sido tão reparador. Eu vou falar por mim, garantidamente o meu quarto estava para aí 20, 29 graus na boa. Pelo menos no início da noite, que é mais para o fim, ou quando acordava estava ok. E eu sentia bué, parecia que ia acordando à meia da noite. Bué suado, sono bué leve. Ok, não acordava, não abria os olhos, não me levantava, mas sentia tipo, ok, estou desperto, estou... preciso de mudar, estás a ver? Yeah. É tipo acordares às 4 da manhã, estou pronto para começar o dia, mas não estou pronto para começar o dia. Yeah. Yeah. É que é mesmo. E depois é o desconforto de estar suado, é o desconforto de. Pá, tudo. Tu garantidamente não consegues sentir. Aí, dormi, tive aquele sono profundo. Inclusive eu senti, mais uma vez pessoal, comentem aí o que é que vos acontece, que como nunca entrava naquele sono profundo, profundo, parecia que estava tipo sempre a sonhar. Presumo que seja porque estava tipo a pensar em cenas do dia a dia e como estás tipo meio a dormir, meio acordado, parece que o teu cérebro está sempre a sonhar cenas ou a pensar em cenas. E sentia bué que acordava e estou com uma cérebro tão bem cansado. Estou a pensar, bué. Cenas do dia a dia. Estou a fugir de um monstro gigantesco a correr nu pelas ruas de Seattle. É o meu tipo de sonhos. Cenas do dia a dia completamente fora. Mas podia Mas ser é. até. Um gajo viu um jogo de basquete, estava a pensar em correr no dia a seguir. Pensou, estou a fugir. Estou a fugir de algum monstro. Pá, mas efetivamente, o primeiro hack que eu costumo dar para os meus clientes é baixares a temperatura do quarto. E baixares a temperatura do quarto não é fácil. É fácil para quem tem ar-condicionado, portanto, apontares ali para os 19, aos 21, 22 graus, principalmente aqueles que têm modo noite, onde tu quase não sentes o vento, portanto, não tens esse Uhum. estímulo sensorial chamemos-lhe toque, do vento, é top para adormecer. Mesmo que isto signifique que tu tens que te tapar com um lençol, porque muitas vezes o simples facto de tu te tapares com algo já te deixa numa posição tendencialmente mais confortável para adormecer. Portanto, tu juntas o fator temperatura com o fator tapado, ou lençol, ou posição mais confortável para dormir. Mas pá, quando não há vento que chegue, pá, toda a gente mete corrente de ar em casa, mas se não houver ar fresco, não vale muito a pena. Então, uma das cenas que eu gosto de sugerir, quem tem ventoinhas, não é só a ventoinha em si, mas tu colocares, por exemplo, e para onde ela está a soprar, portanto aqui para o lado do ecrã, ventoinha e uma tigela com gelo. Porque o ar do gelo vai começar a evaporar diretamente verticalmente aqui sobre a ventoinha e o ar que a ventoinha vai estar a projetar para ti é um ar mais fresco. Depois, como tens todo o fenómeno, não é termoconvecção, não, Que convecção e tudo mais, do espalhar da temperatura ao condensação. longo da altura do quarto. Ele vai sempre acabar por propagar para as. Está-me a faltar o termo técnico, mas tu vais ter a primeira recepção deste vento porque vai na direção da ventoinha, mas depois ele tenderá a subir e refrescar-te as outras áreas do quarto. Pode ser uma ótima forma de tu regulares a temperatura do quarto. Se tiver só ventoinha sem nada, ele só te faz o ar fresco daquele movimento, mas não te baixa a temperatura do quarto propriamente. E ali com o gelo tu consegues ter esse efeito. Yeah. E aí faz sentido se calhar teres a divisão, as divisões fechadas. Se elas estiverem abertas,
troca de temperatura ou não podemos falar de difusão porque para todos os efeitos é o mesmo gás. Yeah. Mas a distribuição da temperatura acaba por ser vai ser equitativa pela casa, portanto esta zona está mais fresca, esta zona está mais quente, vamos equilibrar aqui ambas as divisões, portanto se tu isolares, provavelmente todos fazemos isto, vamos dar o exemplo no Natal ou durante o inverno também, quando estás a aquecer só uma divisão, normalmente tu fechas essa divisão. A ideia aqui é um bocadinho a mesma, dificultar que este ar fresco saia da divisão, e acho que por acaso acho que é da estratégia que eu mais uso e que tem mais resultado, especialmente quem não tem ar-condicionado. Quem tem ar-condicionado, óbvio que pode ir por aí, inclusive é porque eu tenho 2 cães em casa que passam bem da mal com o calor, especialmente um deles, e eu uso isso, que é a taça de água, as taças de água deles já têm gelo, para a água tentar tipo, manter-se o mais fresco possível durante 3, 4, 5 horas, e depois as ventoinhas estão ligadas ou perto da taça deles ou com outra zona com água e gelo, aí tentando arrefecer a casa dessa forma. Porque mesmo eles ficam bué moles durante o dia todo, tipo, todos parramados pelo chão e não sei o quê. E acho que é um bocado por aí que vocês devem testar esta ideia do Francisco, ou ar-condicionado, ou se vivem numa zona que tenha muito vento, e se já conhecem bem a casa em que vivem, fazerem o truque de ok, qual é a zona que vai entrar mais calor, portanto pressionas para baixo, janelas fechadas nessa altura, e fazerem a troca sempre que podem. Por acaso foi uma cena que a minha mãe me ensinou a fazer bué da bem. Gerir onde é que está o sol, onde é que está a vir o vento, e ires tipo, baixa aqui, sobe aqui, abre aqui, de forma a que a casa se mantenha o mais fresca possível. E ajuda bué. Ela deve ter tipo PhD nessa coisa, porque a casa dela está sempre fresca no verão. É uma boa forma de conseguirmos manter a temperatura da casa dentro de uma temperatura que seja agradável para nós, sem dúvida. Outra Para nós nem quick sempre tip. é fácil, Yeah. porque nós trabalhamos ao pé de zonas com computadores e isso quando estamos em casa, e a divisão está sempre quente. Tinha aquele PC de gaming, aquela cena aquecia tipo 70 graus ao ponto de eu não punha, eu não, tanto não podia estar a trabalhar com aquele PC muito tempo tipo ao meu colo, no sofá, porque o mano era quente. Estás a ver? Mas estava-me a lembrar agora uma grande tip. Isto funcionava bem numa das últimas casas onde tive, onde também não tinha refresco, e o quarto apanhava sol a tarde toda. Estás a ver? Era exposição a tarde toda. O que era fixe no inverno, mas era péssimo no verão. Antes de te deitares, borrifares os teus lençóis, deixá-los úmidos, não é molhados, é úmidos, com água fresca. Eu tinha mesmo um borrifador, imagina, por acaso até era daquelas cenas tipo os perfumes para têxtil. O- Tinha o fresco no frigorífico e perfumava. Tu ainda podes juntar isto ao melhor, que é tipo ele estar fresco, podes borrifar com água fresca para não estar a gastar ou ficar com um cheiro muito intenso, mas depois borrifares também a tua almofada com extrato de lavanda, aqueles cheirinhos de lavanda que ajuda a adormecer. Não sei a eficácia do extrato de lavanda, atenção, portanto, vale o que vale. Eu próprio usava, pá, e dá aquele. Vou dormir aqui nesta almofada, estou cheirosinha, estás a ver? Yeah, tenho esses problemas com o cheiro. Mas Sim, borrifares os teus eu lençóis já os agora deixa fiquei muito mais assustado um bonitos. bocado. Fiquei assustado um bocado agora, comecei a pensar, Epá, imagina, eu ligo onde é que a bué à gente já está a cena dos meus entrar? lençóis cheirarem bem. Tipo, chegar ao lençol e ele estar a cheirar bem, para mim é uma cena bué reconfortante. Bué, bué, bué reconfortante. Portanto, é a minha cena. Tipo, antes de fazer a cama, borrifo sempre aquilo. Quando é preciso ajuda para dormir, usava o spray de lavanda. Ultimamente não tenho usado, mas antes usava bastante. Pá, e aqui tu juntas as duas cenas. O estímulo olfativo da lavanda para te ajudar a dormir. E juntas o refrescar dos lençóis pelo borrifar com água fresca. Ou até passares aqueles cubos de congelação. Gelo, é aquelas coisas que se metem às vezes Sim, dentro das geleiras ou assim para manter frio. Faz isso nos teus lençóis, ou deixares lá tipo 2 3 minutos para baixar a temperatura ali do lençol. outra coisa que podem tentar fazer é duas dicas até. Uma, pá, um duche fresco. Não é água tipo fria, fria ali, entre o fresco, quase morno, para vos ajudar tipo, a estarem já com uma temperatura fixe quando vão dormir. Não sei, tipo, já estou com bué de calor e não vou deitar na cama.
e se for preciso já está ainda meio quente. Portanto, ter já tu um diferencial antes de ir dormir. E uma coisa que me ajuda bem, além deste dos frescos, vocês terem água ao lado com um pouco de gelo. Porque quer queiras quer não, se tiver mesmo muito calor, vais acabar se calhar por acordar com sede, suaste bem. E a diferença entre levantares-te e ir à procura de água, muitas vezes tens que ligar a luz e depois tens que voltar a adormecer, é muito mais chato do que tu simplesmente sentares numa beca ainda com os olhos meio fechados, abres a garrafa. Se for um pouco térmica, ainda está bastante fresca do gelo, bebes um bocado, hidratas-te, voltas a refrescar um pouco o corpo e rapidamente voltas a adormecer. Yeah. Portanto, num cenário não idílico, que é o que vai acontecer com muitos de nós, é algo que te ajuda. Eu, por exemplo, posso dizer por experiência própria, que já aconteceu acordar cheio de sede, mas tipo, garganta boa seca, boca seca, e dar 2, 3 golos na água é o suficiente para, aí, eu estou muito mais confortável outra vez, vou voltar a dormir. Portanto, tenham ao lado da cama, não têm garrafas e não querem comparar, toda a gente tem copos de água em casa. Ou põe no copo de vinho, se não tiveres copos de água em casa, também serve. E ajuda bastante. Portanto, é uma boa dica para a qual eu vos dou para tentarem usar nestes dias de calor. Sim, agora estava-me a lembrar, nós estamos a falar disto e nós temos literalmente pá, um e-mail que construímos o ano passado, quando houve aquela onda de calor também, tipo em julho. Pá, e vou-te Uhum. enviar para partilharmos aqui com a malta. Pá, é gratuito. E nós fizemos isto mesmo com o intuito de ajudar os nossos alunos. Porque depois lá está, tipo, quando há ondas destas de calor, o feedback semanal é quase sempre mal consegui dormir, quem treina em casa não consegui treinar em casa. E nós construímos aqui esta ferramenta. E acho que era fixe partilharmos isto também com a malta que está aqui a ouvir. Eu vou-te enviar já a seguir o link para não me esquecer. Pá, mas são um porradão de dicas que podem ser bem úteis para vocês. Seja para vocês, seja até mesmo para algumas pessoas que estejam convosco. Pá, porque às vezes tu se calhar até tens. hum, Tu se calhar até tens ar-condicionado, mas os teus amigos não têm, estão a falar disso na praia, ou no jantar de Natal, ou assim, no jantar de Natal, no jantar do fim de semana. Lanço-vos aqui isto para vocês. Vou já enviar aqui, António, antes que me esqueça. Acho que isto é. Este cuidado com a temperatura é fundamental. Até há uma coisa bem engraçada que podem testar, que tem a ver com o tomar banho antes de dormir. Que seja uma temperatura só ligeiramente quentinha, ou seja, não é aquele quente que tu tomas no inverno para te aquecer. É, se a minha temperatura são 37 graus, vá, vou tomar este banho tipo a 38, 39, só ligeiramente quentinho. Porque geralmente vai ser o suficiente para te despertar a resposta oposta. De a seguir a este banho, eu vou ter tendência a baixar um bocadinho a minha temperatura para autorregular. Então, lanço-vos esta sugestão. Por acaso até acho que li um artigo sobre isso, que ele... Ih, onde é que eu li aquilo? Que ele fala sobre não tomar banho de água fria, ser só ligeiramente morna, que facilitava o sono. Eu Uhum. faço, atenção, eu não mando o artigo de forma alguma, portanto, quem quer uma base mais tipo cientificamente comprovado vá investigar, mas lembro de ter lido pá, se calhar há um ano para aí um artigo sobre de sugerir que em vez daquele banho mesmo frio, porque também faz sentido, porque o teu corpo vai começar a ter uma resposta no sentido diverso, que é ok, a minha temperatura está a cair muito, como é que eu vou contrariar isto? Yeah. Ser algo só ligeiramente abaixo de temperatura ambiente, de forma a que não tenhas o inverso, não é? O teu corpo a responder para quando está frio e conseguires depois dormir muito melhor. Já recebi. É literalmente essa lógica. O teu corpo vai sempre termorregular, chamemos-lhe assim, termorregular, à temperatura oposta. Portanto, se tu lhe metes mais quente, isto para a malta perceber, se tu te metes numa posição mais quente, o teu corpo vai baixar a temperatura. Se tu lhe metes numa temperatura mais baixa, ele vai ter de aumentar a sua temperatura. E tu, antes de dormir, tu não queres aumentar mais a tua temperatura, porque a temperatura ideal para adormecer é mais baixa. Não. Outra quick tip, e isto é particularmente importante, e aqui já é um bocado mais contextual. Tu no verão vai ter de ser coisas mais frescas e muitas vezes vai ter de ser uma cola zero com gelo de limão, a cerveja fresca. Para quem bebe vinho, até pode ser o vinho mais fresco.
Só que o problema é que estas três coisas vão-te dificultar imenso a adormecer. Até podes conseguir adormecer, mas a qualidade do sono fica pior, seja pela cafeína da cola zero, seja pelo teor alcoólico da cerveja, da Somersby, do vinho ou o que for. Não te estou a dizer não beba, mas estou-te a dizer evita isto idealmente à noite. Principalmente se tens tido dificuldade a adormecer. Fica-te pela água, fresquinha, tranquila. Manter. Eu posso dizer aqui pelo meu lado, que sou uma pessoa que mais uma vez eu gosto. Sou um gajo que gosta de uma boa cerveja e de um bom vinho fresco. Garantidamente, se fores beber ou beberes, vais notar uma pequena diferença. Mais uma vez, obviamente que se des 2 golos ou 3 não é por aí. Mas não estou a falar de Coca-Cola, atenção. Mas se beberes, por exemplo, uma média, 33, e já és uma pessoa que acorda à meia da noite desidratado, vais notar a diferença de acordares desidratado sem teres bebido álcool e tendo bebido álcool. Vais notar. E sem dúvida nenhuma o que você está a dizer aqui é algo a teres em atenção, ok? Não estou a dizer que tens que beber bué para sentir isto, mas provavelmente se bebes uma pequena já notas alguma diferença neste ponto. Atenção aqui a estas coisas. E outra coisa que quer dizer, nós no verão temos tendência também a quebrar um bocadinho a rotina em algumas coisas. Normalmente há mais eventos. E agora pegando se calhar aqui um bocadinho mais na parte científica, a evidência tem demonstrado na maior parte do ano, ou praticamente no ano todo, quem apresenta melhores resultados ao nível de sono, ou seja, e estou a falar aqui em testes subjetivos, que são os relógios. Portanto, acordarem e sentirem-se, olha, dormi bem, estou descansado, provavelmente é melhor do que qualquer relógio, vamos ser sinceros. Uhum. Portanto, porque tu sentes que dormiste bem. São pessoas que têm tendência a ter mais ou menos o mesmo horário de sono. Deitam-se às 10, levantam-se às 6, por exemplo. Nesta altura, obviamente não estou a falar 100% dos dias, toda a gente tem uma vida, eu também gosto. Também fui ver os Jogos de Portugal e deitei-me tarde. Ok, mas nos outros dias tentar ser certinho. Se não tens propriamente nenhuma combinação, se estás a ter uma semana um bocadinho mais complicada, se sentes que estás a dormir pior, ok, tenta manter os horários de sono regulares. Quando é que tu costumas deitar? Quando é que costumas levantar? De que forma é que te sentes melhor em termos desses horários? Mais uma vez, o verão tem muita coisa. Toda a gente gosta de se divertir e isso tudo. Verdade, eu também gosto. Agora, lembrem-se da questão de... Nós falamos praticamente todos os podcasts. Qual é a minha prioridade? A minha prioridade é ir jantar 3 vezes fora por semana, estar com os amigos, ou a minha prioridade é, ok, uma vez por semana, eu quero estar à vontade, quero estar com o pessoal, quero beber uma cerveja, mas eu quero evoluir no treino, seja para perder peso, seja para ganhar massa muscular. Não quero ser a minha prioridade é esta componente de eu quero me sentir bem com o corpo que estou, estamos na época de ir à praia, eu quero ir à praia e sentir bem. Uou, tive um ano de dedicação e estou aqui a mostrar os resultados a toda a gente. Yeah. Então se isso é a tua prioridade, já sabes que se calhar dos 7 dias por semana, 5 ou 6 dele, tu tens que manter a rotina de sono mais ou menos equilibrada para te sentires melhor, não estás sempre cansado e continuares a evoluir no que estiveste a fazer o ano todo. Mais uma vez, não estou a dizer para deixar de fazer as cenas, estou simplesmente a dizer que se isto é a minha prioridade, ou o meu top 3 de objetivos, eu vou ter este cuidado. Porque mais do que nós estarmos a dar infravermelhos para dormir e luz azul e isso tudo, a verdade é, rotinas de sono têm de demonstrar os melhores resultados para dormirem bem. Ou para ter um melhor sono. E é um quick tipo bem interessante. Acho que falámos disto há uns episódios atrás. Nós não temos sempre despertador para acordar, mas uma ótima forma de tu melhorares a tua rotina de sono é teres um despertador para ir dormir. Tipo, nós metemos sempre para acordar independentemente da hora que tu te deitas. Isso não resolve propriamente o problema de horas de sono. Isso resolve tu acordar àquela hora para ir para o trabalho, para fazer as tuas obrigações, para não falhares em nada. Certo? Mas, se tu queres melhorar a qualidade do teu sono, e isso começa, lá está, como tinhas dito, por esta higiene, por esta rotina, por teres um horário consistente, porque se tens um horário consistente de sono, tu sentes vontade de dormir às mesmas horas, tens mais facilidade de dormir às mesmas horas e, por consequência, também ao acordar. Então, vamos não pensar só no final, mas pensar no início.
Ok, se eu sou o gajo que quer dormir 8 horas por dia, e se eu noto que particularmente muitas vezes o que acontece é que eu fico a ver mais um episódio, eu fico a prorrogar, o ir dormir e tatatá, ok, vamos meter o meu despertador para eu me ir deitar. Imagina que eu quero começar a deitar-me às 10 da noite. Pá, estou habituado a deitar-me à meia-noite. Ok, calma, não te vou dizer já mete o despertador às 10, senão tu vais ficar 2 horas a... Mas vamos meter um despertador para tu te deitares às 11. Vamos meter um despertador para tu te deitares depois passado um bocadinho às 10h30. E às 10. E se tu notas mesmo que, ok, eu pus este despertador para me deitar às 11, mas eu continuo bué da desperto. Ok, então vamos usar dois despertadores. O primeiro despertador funcionará 1 hora antes de tu te quereres deitar. É um alarme para, ok, Zé, esta última hora agora é para wind down, é para relaxar, é para baixar as luzes, acalmar um bocadinho, não pegar na merda do telemóvel porque não te vai ajudar a adormecer. Não há WhatsApp, nem Instagram, nem e-mails, nem trabalho, nem nada. Esta última hora é para estar chill, tranquilo, uma luz baixa, ver alguma coisa, se é para ver alguma coisa na TV que pode não ser o ideal, mas às vezes é a única coisa que vais fazer àquela hora, alguma coisa que seja mais tranquila, que não te ponha a pensar em muita coisa, portanto evitar se calhar notícias, coisas muito condutivas ao pensamento, aquele trash TV ou uma cena de comédia, uma cena mais tranquila, e Escritório, aproveitar pessoal. essa última hora Vejam mais The calma. Office. Vejam The The Office, Office. pá. É o The melhor. Office é fantástico para a última hora antes de dormir. Yeah, eu iria muito por aí. Acho que esses dois tipos fazem uma diferença gigantesca. Por outro lado, e aqui dando agora um bocadinho também um contexto um pouco mais prático, além de o que fazer no sono. Situações em que pá, vai acontecer, vamos dormir pior todos, por muito que a gente gostasse de ter sempre o sono perfeito, e eu até sou uma pessoa que costuma ter um bom sono. Situações em que acontece que o sono não foi bom, calor, também trabalho, o que é que seja em termos nesta época do ano. Mesmo quando já estás aqui a pensar um bocadinho isto de férias, ou aquela semana quando vens de férias, que ainda estás um bocado tipo, e agora trabalhar vai ser duro. Experimenta, primeiro que tudo, experimenta treinar de manhã se nunca treinaste, e se for possível. Garantidamente que. Garantidamente, ou pelo feedback geral e pelo que eu tenho testado também, já vão uns quantos anos a treinar. As semanas em que eu estou mais cansado ou com menos vontade, não é que a minha vontade exploda de manhã, mas eu garantidamente consigo ter um treino melhor de manhã. Porque a verdade é que eu chego ao fim do dia e estou mesmo ensonado, sem vontade nenhuma, zero. A probabilidade de vir a dar skip no treino é bastante Imagina. elevada. Portanto, tenta mover o treino para mais cedo, seja à hora do almoço, seja mesmo de manhã antes de trabalhar, ou se tiveres a possibilidade de treinar a horas de manhã porque tens flexibilidade no teu horário. Não tenham a mentalidade de dormir 1 ou 2 noites mal, provavelmente não compensa treinar. Ponto número 1. Independentemente de gostares de evidência científica ou não, espero que gostes. Experimentem treinar na mesma e aponta ao teu treino. Vais ver que provavelmente a tua performance é semelhante e até provavelmente consegues subir algumas repetições. Técnica se calhar já mais discutível dentro desse treino. Mesmo que tenhas tido uma ou 2 noites de sono más, tu vais ver que se fores treinar vai correr provavelmente igual ou até consegues melhorar relativamente ao anterior. Yeah. Escreve e a evidência também demonstra isso. A maior parte da evidência que temos, estas evidências não são assim tão fáceis de produzir, mostra que teres 1 ou 2 noites mais de sono não se traduz numa quebra de performance acentuada ou quebra. Objetivamente, ok, sim, tu podes sentir que foi mais difícil, custou mais, especialmente no aquecimento, quando tens que iniciar o treino, pode-te custar. Podem experimentar fazer uma série de potenciação, ou seja, ali uma série intermédia antes da série de trabalho, realmente para estimular aqui um bocadinho o sistema nervoso. Tanto empiricamente como na teoria, demonstra que, ok, 1 ou 2 noites mais de sono não vão se traduzir em maus resultados do treino. Provavelmente então uma semana pior de sono não te vai dar um impacto negativo, ou pelo menos significativamente negativo no teu treino. Yeah, não é assim tão drástico quando a malta faz parecer. E acho que muitas vezes, pá, eu percebo. Hoje também não estou com energia para ir treinar.
Mas a cena, e aqui acho que é preciso ser um bocadinho grind culture nesse sentido. Se tu cada vez que tens uma má noite de sono não vais treinar, tu abres bué de precedente para qualquer coisinha não vais treinar. Tipo seres um wet wipe, um paninho molhado, em português está uma florzinha de estufa. Estás a ver? Pá, e eu percebo que não dá vontade nenhuma. Tipo, eu não me apetece ir vestir agora para fazer um leg day, mas pá, it needs to be done. Da mesma forma que tu vais trabalhar quando estás cansado, da mesma forma que tu de manhã ao fim de semana, mesmo até um sábado de manhã, se tu tiveres uma obrigação para cumprir, mesmo que tu não tenhas dormido a semana toda, tu vais te levantar e vais cumprir a tua obrigação. O treino, 9 times out of 10, e isto é também uma das razões pelas quais eu até não gosto assim tanto de coisas tipo o Whoop e o Oura Ring, é que às vezes tu ficas tão over-aware ou consciente de que não estou no meu melhor estado de recuperação, por isso não vou conseguir performar, que quase que te convences disso. Enquanto que eu gostava que fosse um bocadinho ao contrário, que fosse aquele foda-se, vou arrebentar com esta merda na mesma assim. Ah, dormiste pouco, Francisco? Espera aí que já vais ver, filho. Estás cansado? Espera aí que já vais ver. Show me what you got. E ir um bocadinho mais por aí às vezes. Estás a E ver? tomares um banho, por exemplo, rápido antes do treino, até te pode ajudar a dar aquele despertar. Mais uma Uhum. estratégia para tentares fazer. Quando falamos ao nível de quebras de treino, normalmente estamos a falar em coisas de motricidade fina, ok, ou que exijam muita coordenação. Ok, mais uma vez podes realmente sentir. Acho que há alguma evidência mais até para o lado da resistência, portanto, parte de corrida, endurance, mais do que treino de força e hipertrofia em si. Se esse é o teu objetivo, não há razão para não o fazeres. Óbvio que se isto foi um estado durante um mês, mesmo que consigas ir treinar e mesmo que tenhas alguma evolução, a tua evolução não é nem de perto nem de longe comparável a se estiveres a dormir bem. Provavelmente evoluís muito melhor se estiveres a dormir bem. Nós estamos a falar em situações de semana de calor, tive uma semana que dormi pior, ok, tu podes continuar a ir treinar. Agora, se for algo recorrente, aí sim temos que arranjar estratégias para, dentro do teu contexto, como é que tu consegues tirar melhor proveito do tempo que tens para dormir. São duas coisas à parte, não misturem, também estamos a falar em short term. Isto para explicar também à malta. Estas semanas de uma semana off de calor, lá está, até um certo ponto, o facto de tu ires treinar e se calhar chegares a casa um bocadinho mais cansado vai te ajudar a adormecer melhor no dia, nesse dia. Portanto, eu não dormi tão bem de segunda para terça, mas se calhar terça já vou adormecer melhor. Se não tivesse ido treinar, já ia ter mais dificuldade. Ao mesmo tempo, é aquilo que o António está a falar. É diferente tu teres uns dias off do teu habitual versus o teu habitual ser dormir 5 6 horas por noite. Aí sim o planeamento tem de ser ajustado, porque estás numa situação, seja de catabolismo, seja de anabolismo lipídico, portanto, o teu potencial para queimar gordura e construir gordura e a mesma coisa para queimar músculo e construir músculo é um cenário diferente, então o planeamento tem de ser ajustado. Não é uma razão pela qual tu não consigas crescer músculo ou definir, é simplesmente o teu plano tem que ser adaptado a essa realidade. Ou melhorar a componente do sono. Estás a ver? E um ponto bem interessante que tem a ver com isso, com o impacto da perda, o que é que a perda de sono tem de impacto na tua performance, mais para além da moleza ou afins, maioritariamente aquilo que tu vais sentir foi o que o António estava a dizer, uma questão de resistência ou de percepção subjetiva de esforço. Ou seja, o que tu vais sentir mais provavelmente é na fase final do teu treino, por exemplo, se treinas uma hora para cima, começas a sentir que a tua cabeça começa a desligar um bocadinho mais, ou que as últimas repetições já estão a custar mais do que o habitual. Se tu corres, vais sentir que se calhar aquele teu pace habitual custa-te um bocadinho mais, mas continua a ser execuível. E é isto por enquanto. Queremos para vocês conseguirem dormir bem, não vos queremos roubar mais tempo. Vou deixar aqui o que o Francisco estava a falar a meio do podcast, também pessoal, vamos deixar o link aqui nos comentários no qual podem abrir, tirar algumas das dicas que partilhamos, especialmente para as alturas de calor, com os nossos alunos. Não é nada de que vocês tenham que investir uma fortuna, não precisam de instalar o melhor sistema de ar-condicionado do mundo aqui. A ideia é
dar-vos aqui algumas estratégias para estar com a outra com dificuldade para dormir, o que é que eu posso fazer para arrefecer o meu quarto, conseguir ter uma melhor noite de sono, de forma simples, prática e mega acessível. E é isto, não é? Yep. É isso mesmo. Aproveitem o verão, bebam uma fresquinha de vez em quando, não é a fresquinha que vos vai estragar as coisas. Ou ponham um extrato de lavanda nas vossas almofadas, é a dica de doação de hoje. A minha bebam uma fresquinha, uma mini, vá, para não estragar a cena. E vamos no próximo episódio. Por isso não perca o próximo episódio, porque nós também não!